Bom, pessoal, vamos lá. Aula 10. Vamos falar sobre os componentes do robô seguidor de linha, certo? Começando aqui com o potenciômetro. O que é o potenciômetro? Bom, curto e grosso, o potenciômetro nada mais é do que uma resistência ajustável, certo? Então, como assim uma resistência ajustável? Veja só, a gente tem essa representação aqui, né? Esse diagrama do que é o potenciômetro. E nós temos aqui esse arco aqui preto, certo? Que é a resistência propriamente dita, certo? E o potenciômetro também possui 3 terminais aqui. Como é que funciona? A corrente entra por um desses 2 terminais e aí ela passa por essa resistência aqui. E veja que a gente tem ali aquele tubinho, né, que a gente chama de cursor, certo? Certo? A gente tem esse cursor aqui e ele é ajustável, esse cursor, certo? E como é que a gente consegue ajustar essa resistência, né? Bom, a gente consegue isso através do princípio do comprimento. Como assim? A gente sabe que quanto maior o comprimento do resistor, ou de um fio, ou de qualquer outra coisa, maior vai ser a resistência elétrica, certo? Então, quanto maior o comprimento, maior é a resistência. É só você fazer aquela analogia do corredor, né? É bem mais fácil você passar por um corredor curto do que você passar por um corredor longo, certo? E aí o que acontece? Perceba que se a corrente entra por esse terminal aqui, certo? Por esse terminal, e eu coloco o cursor bem aqui, o que é que acontece? A corrente quase não vai ter resistência, né? Ela vai passar por essa pequena resistência e já vai sair aqui. Então, o comprimento da resistência é muito reduzido. Logo, a resistência também acaba sendo reduzida, certo? Agora, se eu colocasse o cursor bem aqui no final, né? Então, o que é que ia acontecer? A corrente elétrica, ela teria que andar um percurso bem maior. Então, a corrente elétrica ela ia ter que sair daqui, andar isso tudo aqui, para finalmente ela conseguir chegar até aqui, subir e sair, né? Então, é assim que funciona um potenciômetro. Perceba que ela pode fazer o caminho inverso, ela pode entrar por aqui e sair por um desses terminais, beleza? Então, qualquer um desses 3 pinos podem servir como saída ou entrada de corrente, beleza? Então, aqui a gente tem uma aplicação prática do potenciômetro. Nós temos uma bateria de 12 volts que está ligada a um potenciômetro e liga a algum dispositivo. Nesse caso aqui é um cooler, né? Bom, então isso que é um potenciômetro e essa que é a sua funcionalidade, beleza? Ok. Aí a gente passa para o transistor. O que é o transistor? Bom, o transistor ele é um dispositivo que controla a corrente elétrica, certo? Como assim ele controla a corrente elétrica? O transistor ele pode tanto amplificar a corrente, certo? Quanto ele pode simplesmente ir lá e barrar a passagem de corrente, né? Como assim? Quando ele barra a passagem de corrente, ele está funcionando como uma chave, entendeu? Então, quando ele barra a corrente, nós dizemos que o transistor está funcionando como uma chave. Uma analogia que a gente pode usar para entender melhor essa funcionalidade do transistor é através desta daqui, certo? O transistor ele pode ser visto como uma torneira, certo? E essa torneira, para ela liberar água, você precisa ligar o trinco dela ali, né? Você precisa abrir a torneira, certo? Então, se você abre muito esse trinco, então
sai mais água. Se você abre pouco, sai pouquinha água, certo? E o transistor, basicamente, tem um funcionamento bem parecido com isso. Imagine que a base do transistor, né, que é o pino, geralmente é o pino do meio, mas pode inverter, mas vamos entender que é o pino do meio do transistor. Ele é a base. Então, se a base está muito aberta, vai sair mais água por aqui, né? Não é isso? Só que agora a gente tem que pensar como corrente elétrica. E como que eu ligo a base, né, entre aspas, aqui do transistor? É o seguinte: quanto mais corrente eu aplico aqui nessa base, certo? Quanto mais corrente eu aplico na base do transistor, mais corrente vai fluir do coletor para o receptor. Entendeu? Então imagina que eu estou abrindo o transistor como? Aplicando corrente aqui nessa base, beleza? E quanto mais corrente eu aplico aqui nessa base, mais corrente vai passar do coletor para o emissor. Então essa é basicamente a configuração básica de todo transistor. Todo transistor tem uma base, certo? Tem um coletor e tem um emissor. O coletor, como já diz o nome, ele coleta a corrente, certo? O emissor, como já diz o nome, emite corrente. E a base é aquilo que vai fazer o coletor mandar a corrente para o emissor, certo? Então, se a base recebe corrente, o coletor manda corrente para o emissor. E quanto mais corrente essa base recebe, mais corrente o coletor manda para o emissor. Beleza? Então essa aqui é a analogia da torneira. Bom, o transistor que a gente vai usar no nosso circuito é o transistor TIP 122. Esse transistor ele tem a seguinte configuração. Aqui nós temos a base, aqui nós temos o coletor e aqui nós temos o emissor. Né? Intuitivamente a gente acharia que a base deveria ficar no meio, né? Mas não é o caso aqui. A base ela fica na esquerda, beleza? Bom, sobre o transistor é isso aqui, certo? Se tiver alguma dúvida, basta mandar uma mensagem lá no WhatsApp. E aí a gente passa para o LDR, né, que vai ser o grande protagonista do nosso circuito. Por quê? O LDR ele é um resistor sensível à luz, certo? Como é que ele funciona? Se ele recebe luz, o que é que vai acontecer? Ele se torna um resistor de baixa resistência. Agora, se ele não recebe luz, o que é que vai acontecer? Ele se torna um resistor de alta resistência, beleza? Então, imagine que esse tipo de dispositivo ele é usado, por exemplo, em postes, né? E ele consegue, através da luz do dia, ele consegue controlar o circuito lá, fazendo o poste ligar à noite e desligar de dia. Tudo bem que pela lógica, né, parece que é o contrário. Se ele liga o poste à noite, quer dizer que ele não funciona como uma resistência no escuro, mas na verdade é o inverso, certo? Então sempre lembre, se o LDR recebe luz, ele tem baixa resistência. Se ele não recebe luz, ele tem alta resistência, certo? Ok. E aí nós temos os motores CC com pneu e caixa de redução. Bom, motores CC, isso daqui quer dizer que eles usam corrente, certo? Contínua. A gente viu lá o que é corrente contínua. Corrente contínua é aquela que tem o mesmo sinal constante, né? Aquele sinal que não muda a intensidade e nem o sentido, beleza? Ele também vem com esse pneuzinho, certo? E ele tem uma caixa de redução, que é esse compartimento aqui, certo? Dentro desse compartimento
a gente vê algo parecido com isso daqui. E para que serve essa caixa de redução? Bom, essa caixa de redução ela serve para aumentar o torque. E o que é o torque? Pense que existe uma diferença em você girar algo bem rápido ou você girar algo devagar, mas com força, certo? É a mesma coisa de você andar numa bicicleta com marcha. Quando você coloca uma marcha mais leve, você pedala muito, mas não sai do canto, entre aspas, você se move pouco, né? Você pedala muito, mas se move pouco. Quando você coloca uma marcha pesada, você faz mais força, você pedala menos, porém você anda mais, né? E é isso que acontece aqui. Veja, essa primeira engrenagem aqui, como ela é pequenininha, ela roda muito, porém ela não tem tanta força. Agora, como esse movimento vai sendo transmitido ao longo dessas engrenagens, ele consegue chegar até essa engrenagem maior aqui, certo? Essa engrenagem maior. E o que acontece nessa engrenagem maior? Ela roda menos, porém ela roda com força, né? E isso vai ajudar o nosso robô a superar a força de atrito do chão, né? Então, com a maior torque, ele consegue superar a força de atrito no chão e logo ele consegue se mover, se deslocar, certo? E aí também nós vamos usar LEDs. Lembrando que o LED, essa sigla que significa diodo emissor de luz, está invertido a ordem porque é uma sigla do inglês, certo? O diodo, ele converte energia elétrica em luminosa. Então ele faz o oposto do que um gerador faz. Lembra que a gente estudou gerador e eu falei que o gerador ele transforma uma energia qualquer em energia elétrica. Aqui o LED ele vai estar fazendo o oposto, né? Ele pega a energia elétrica e transforma em energia luminosa. É importante ressaltar que o LED ele possui polaridade, certo? Ou seja, essa daqui é a polaridade positiva, onde você coloca a corrente, e aqui é a negativa, onde sai a corrente, certo? Também temos essas outras duas representações para o LED, certo? E aí nós temos o complemento, aquela parte do robô que não precisa ser explicada, né? Que são coisas um pouco mais óbvias, que são as rodas. Eu já tinha falado que o motor vem com roda, mas eu coloquei aqui também. Nós vamos precisar também de suportes para pilhas AA. Nós vamos precisar de 4 pilhas AA. Nós vamos precisar de canudo ou fita adesiva, 4 abraçadeiras, que também é chamado de enforca-gato. Nós vamos usar estanho, que é aquele ferro de solda, certo? Nós vamos usar fios, supercola, roda boba. O que é a roda boba? É aquela roda que fica na frente, que serve como apoio, certo? Nós vamos usar também uma protoboard, que basicamente é o lugar onde a gente vai montar o circuito do robô. Nós vamos usar 2 resistores, que é um dispositivo que a gente já viu antes. E nós vamos usar um suporte para o robô, que esse suporte, a propósito, serão vocês que irão construir esse suporte na casa de vocês, usando o material e as instruções que nós vamos, na verdade, usando o material que vai estar presente na casa de todos e também usando as instruções que a gente vai passar para vocês, certo? Tratar do circuito do seguidor de linha, certo? Estou aqui no Paint e estou com a representação do nosso circuito. Parece uma coisa um pouco difícil de entender, mas vocês vão perceber que é bem fácil, certo? Bom, nós temos aqui uma fonte de 6 volts, certo? Nós temos o nosso transistor, nós temos o potenciômetro, o LED e o LDR. O mesmo se repete para o outro lado, né? Já que o robô terá 2 pneus, né? E aqui também aqui nós temos o motor, certo? Bom, agora vamos entender exatamente como que funciona. Bom, começando aqui analisando o que acontece no transistor, percebe que nós temos um interruptor aqui. Vamos
entender que esse interruptor ele está fechado, logo o circuito está funcionando. E o que vai acontecer? A corrente vai vir por aqui e a primeira coisa que ela vai fazer é entrar no transistor. Lembrando que o transistor que a gente está usando é do tipo 122. Logo nós temos a base, nós temos o receptor e nós temos o emissor. Esse daqui do meio, como já está ali, é o receptor. Esse é o emissor e essa é a base. Beleza? Bom, tudo bem. Até aqui entendido. Então a corrente está vindo por aqui e está alimentando o receptor do nosso transistor. Tranquila. Só que aqui a corrente também continua e o que acontece? Ela alimenta um dos terminais do potenciômetro, certo? Vamos entender primeiro como que está funcionando essa relação entre o potenciômetro e o transistor. Lembra que eu falei que para o transistor funcionar, ou seja, para vir corrente aqui do emissor, do receptor para o emissor, é preciso que haja corrente aqui na base, beleza? E veja que a base desse transistor está conectada ao potenciômetro, está conectada aqui com o potenciômetro. Então é preciso que o potenciômetro ele mande corrente lá para a base, do transistor, para assim essa corrente que está entrando aqui no receptor passar para o emissor e ligar o motor e assim funcionar o nosso robô, certo? Porém, contudo, todavia, para que o potenciômetro mande corrente aqui para a base do transistor, precisa acontecer uma certa coisa aqui, certo? Então essa é a primeira parte que eu quero que vocês entendam, beleza? A primeira parte que eu quero que vocês entendam é essa, que a base do transistor está conectada ao potenciômetro, certo? E essa corrente do receptor só vai para o emissor e, consequentemente, para o motor, se essa base aqui estiver sendo alimentada. Se essa base não estiver sendo alimentada, não vai ter corrente entrando ali no receptor, e indo para o emissor. E logo o motor não vai ligar. Beleza. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Agora, eu vou falar as condições necessárias para que o potenciômetro ele mande corrente para a base do transistor. Vamos entender qual que é essa condição. Bom, de novo, o circuito está aqui fechado. E eu quero que vocês percebam o seguinte: a corrente do positivo aqui da fonte está entrando aqui nesse terminal do potenciômetro, mas ela pode sair em qualquer um desses outros dois aqui, certo? Então, o que é que vai definir por qual desses dois ela vai sair? Perceba que se a corrente sai por aqui, certo? A base do transistor é alimentada, logo o receptor manda corrente para o emissor, assim ligando o motor. Estou repetindo isso porque eu quero que vocês realmente entendam, né? Bom, então para a gente conseguir ligar o motor, é preciso que a corrente venha por aqui e não por aqui, certo? Tudo bem, entendemos isso. Agora, o que é que eu faço então para a corrente vir por aqui ou por ali? Bom, e isso tudo só vai depender de quem? Do LDR. Eu quero que vocês lembrem que a corrente ela sempre vai seguir pelo caminho mais fácil, certo? Pelo caminho mais fácil. Entre aspas, fácil, né? O que eu estou querendo dizer é que a corrente sempre vai seguir pelo lugar que oferece menor resistência para ela. Se o LDR ele é acionado, né? Se ele recebe luz, o que é que vai acontecer? Se ele receber luz,
vai possuir uma baixa resistência, certo? Ele vai possuir uma baixa resistência. Então, se ele possui uma baixa resistência, o que é que vai acontecer? A corrente vai querer vir por aqui, né? Ela vai sair por aqui e ele já vai vir direto por aqui e vai passar para lá. Então, se o LDR está recebendo luz, ele possui uma baixa resistência. E se ele possui uma baixa resistência, a corrente sai por esse terminal do meio aqui, né? Logo, a corrente não passa por aqui e não vai ligar o motor. Então, esse processo também pode ocorrer inversamente. Como assim? Se o LDR ele está no escuro, o que é que vai acontecer? Ele vai possuir uma alta resistência, certo? Ele vai possuir uma alta resistência. Logo, a corrente ela vai vir por aqui, só que quando ela chegar aqui, ela não vai descer nesse terminal. Por quê? Porque ela sabe que se ela passar por aqui, ela vai ter que passar por essa alta resistência do LDR. Logo, ela vai seguir direto e vai descer por aqui, assim permitindo a ligação do motor, certo? Então, é dessa forma que esse circuito funciona, pessoal. Note que, paralelo a isso tudo que está acontecendo, a gente também está ligando o LED aqui. A gente também está ligando esse LED. Mas é quase que um circuito isolado, né? Quase que um circuito indiferente do que eu acabei de citar. Por quê? Porque não interfere em nada no outro circuito. Simplesmente a gente está vindo aqui, passando a corrente por esse resistor, né? E ligando o LED. Lembrando que o LED precisa de um resistor para ser ligado. Eu quero que vocês percebam também que todo o circuito sempre termina no polo negativo da bateria, né? Isso serve para os motores, né? Isso serve para os LEDs e para todos os outros circuitos que precisam ter um começo e um fim, né? Bom, então o funcionamento do nosso seguidor de linha é esse, né? Veja que a luz que incide no LDR é o que vai decidir se a corrente vai por um pino ou por outro e logo ligar o motor ou não. Então, o LDR é de fato o protagonista do nosso circuito, né? Lembrando que a mesma coisa acontece aqui desse lado, né? Permitindo assim que a gente ligue os dois motores, né? E o robô tenha dois pneus. Bom, pessoal, talvez essa parte seja um pouco confusa, né? E se vocês tiverem uma dúvida, não hesitem, pode vir até o WhatsApp e perguntar. Mas basicamente é isso aqui, certo? Espero que tenham entendido e até a próxima.